Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, sabadão à tarde, o Santos não joga hoje, nem amanhã, vou lembrar, joga só na segunda-feira no Beira-Rio contra o Internacional. Vamos falar sobre esse jogo, sobre uma parte aí, uma notícia que saiu agora à tarde, né? Já já eu explico, mas se você viu a thumb, você já deve imaginar o que que é, né? Antes só, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, tá? Dá essa moral pra gente, é de graça e ajuda bastante. Se quiser se tornar membro também, já não é de graça, mas ajuda ainda mais, tem conteúdos exclusivos, acessos antecipados e tudo mais. Tô acompanhando aqui na TV, tô virado pra cá, mas a TV tá aqui, só virei pra gravar. No momento que até pausa pra hidratação, né? Final da Sul-Americana, Lanús e Atlético Mineiro. Que time ruim esse do Lanús, com todo respeito. Mas só pensando, né? Quando é que vai ser a nossa vez de novo disputar uma final? Nem é das mais importantes, uma Sul-Americana, né? Claro, mas pô, hoje na nossa fase atual, né? Tá ótimo. Qualquer título seria ótimo. Imagina um internacional ainda. Mas enfim, só sonhando, né? Bom, o GE noticiou agora há pouco, sei lá, talvez umas 2, 3 horas da tarde, que o Neymar está com um incômodo no joelho, um pequeno incômodo, mas está treinando e pode, veja bem, pode ser poupado na partida contra o Internacional. E aí, eu já vi, claro, reações no Twitter, o pessoal puto e com razão, entendo, mas vamos tentar usar o lado racional também aqui, né? Eu sei que é difícil falar em lado racional quando a gente tá brigando ali contra o rebaixamento e tal, mas vamos tentar pensar o que poderia ter se realmente ele fosse poupado ou não, pesar na balança e tal. Vamos tentar explicar isso aí. Bom, ele sentiu incômodo já no jogo contra o Mirassol, né? Vale lembrar, ainda no primeiro tempo, tava 1-0 ainda pro Santos. É uma jogada, se eu não me engano, o Neymar recebe do lado esquerdo, entra na área e ele tenta driblar o zagueiro do Mirassol, meio que tem uma dividida assim, não acho que foi pancada só nele nem nada, ele vai tentar driblar, acaba perdendo a bola, divide e ele cai. Ele fica no chão um tempinho, né? O Santos até recupera a bola e aí o árbitro para o jogo para ele ser atendido. Depois disso ele ficou, né, na partida, às vezes até colocava a mão, deu para reparar isso, ele colocava a mão no joelho e tal. E eu até comentei com alguns amigos que quando o Santos demora para voltar do intervalo, eu fiquei pensando, pô, será que é alguma coisa no Neymar? Tipo, estão testando alguma coisa assim, não sei. Porque o Santos demorou alguns minutos a mais para voltar pro intervalo. A equipe de arbitragem volta, depois o Mirassol volta e acho que foi o quarto árbitro que foi no vestiário do Santos lá chamar o Santos. E aí depois o Santos volta. Então já foi durante a partida, né? Porém, na coletiva mesmo, o Vojvoda falou pra gente, assim que acabou a coletiva, acho que foi o Felipe Camargo, Felipe Camargo perguntou, professor, o que aconteceu? Você podia falar só do Neymar, do Igor Vinícius, né? O Igor sentiu alguma coisa? Ele falou não, né? O Igor foi só cansaço e tal. E aí o Neymar, ele fala, o Neymar teve um incômodo no joelho e tal, mas não foi nada, tanto que ele continuou no jogo, beleza. E aí, hoje à tarde, o GE noticiou que ele treinou, né, um pequeno incômodo, leve desconforto e tal, mas que de repente uma alta carga, um jogo mais físico, né, ou melhor, uma disputa mais física, como seria uma partida, né, com uma carga mais alta que o treino, evidentemente, poderia ser prejudicial. Então o Santos pensava ali, mas não era nada decidido, tanto que na chamada da matéria tem o pode poupar, né? Por que esse pensamento do poder poupar? Porque aí o Santos pensa, se realmente acontecer, se pouparem ele, inteiro, Neymar inteiro pro jogo contra o Sport e Juventude em sequência. O Santos joga contra o Inter no Rio Grande do Sul, né, no Beira-Rio na segunda. Depois tem o Sport na Vila na sexta que vem. Depois o Juventude, é quinta o Juventude ou é quarta, não lembro agora, mas o Juventude e depois contra o Cruzeiro no domingo na Vila Belmiro. Então pensando mais na sequência, especialmente o jogo contra o Sport, né? Porque imagino que lá dentro do Santos pense, tipo, um jogo mais ganhável, né? Enfim, bom, aí como eu falei, vamos tentar pesar os dois lados. É claro que pro lado do desespero, assim, a gente pensa, né? E eu me incluo nisso. Porra, são 4 finais, velho. Não tem poupar agora, não tem se preservar, não tem jogo menos ou mais importante, não. É guerra, todos os jogos e eu nem acho essa parada do, vai ser fácil o Sport porque já tá rebaixado. Não, eu acho que nada motiva mais um time sem nada para fazer do que poder só ferrar o outro. O puro e simples prazer de poder ferrar o outro time. E o Sport, tanto que abriu o placar contra o Flamengo antes de cair, né? Depois contra o Botafogo e tal. Ou antes de cair mesmo, o Atlético Mineiro, né? Não é como se fosse um time que entregasse os pontos fáceis assim também.
Claro que o Santos tem que ganhar, se quer se manter, tem que ganhar do Sport na Vila. Assim como o Juventude fora, que pode ser que chegue rebaixado ou não. Mas, assim como a gente pode imaginar um grau de facilidade maior contra o Sport, eu não acho. Eu acho que você tem que ter tratar com a mesma importância, e eu acho que vai ter a mesma dificuldade. Claro que aí quando você pensa, um jogo é em casa e o outro fora, com o concorrente, que é o Inter, ainda brigando para se salvar, o outro já caiu. Mas, de novo, os caras jogando leve, não sei. E a gente não consegue vencer jogo fácil, né? Vamos falar a verdade, que jogo que a gente venceu fácil esse ano, no Brasileirão? Eu lembro de que realmente foi... dois, vamos contar dois. Contra o Corinthians, aquele 3-1 aqui na Vila há pouco tempo, foi um jogo que o Santos consegue construir bem o resultado e cedo. E contra o Atlético Mineiro do primeiro turno, né? O 2-0, que até era com o César Sampaio ainda, pós-demissão do Caixinha, antes da contratação do Kleber Xavier. E o Santos abre o 2-0, né, com 30 minutos ali, não sofre muito não ao longo da partida. Tirando isso, são 30 rodadas de Deus nos acuda, né? Não teve jogo fácil. Então, assim, eu acho que a mesma importância que tem que ser dada para o jogo de segunda, tem que ser dada para o jogo de sexta que vem contra o Sport. Então, não acho que vai ter nenhuma facilidade. Então, por isso que, são 4 guerras, 4 finais, não tem por que poupar, tem que ir pro tudo ou nada, tem que fazer um sacrifício. Esse é o lado, né, da emoção, digamos assim. Não sei se nem se é emoção, acho que também é um pouco de razão a gente pensar isso. Mas agora tentar pensar pelo outro lado do Santos, se pouparem para terem mais inteiro contra o Sport. Eu consigo tentar entender. Consigo de verdade tentar entender. Mas não concordo. Porque é como eu tô falando, eu acho que o Sport vai jogar leve, claro, a gente tem que vencer porque vai jogar na Vila, ou que fosse no Morumbi, qualquer lugar. A gente vai jogar em casa contra o time já rebaixado. Mas do mesmo jeito, cara, tem que ter essa condição de disputa igual, né? E eu não acho que vai ser mais fácil. Agora, se pensam em ter ele mais inteiro, então por que não leva pelo menos pro banco lá, né? Eu acho que, é um momento que você não pode se dar ao luxo de fazer esse tipo melhor dizendo, não pode se dar ao luxo de não fazer esse tipo de esforço. Se o Santos pensa realmente em não cair, tem que ter todo mundo à disposição, o Neymar incluso. Mas tá com incômodo e tal. Então, leva pro banco. Põe 15, 20 minutinhos se precisar buscar um resultado, ou se precisar segurar um resultado. Porque assim, se o incômodo também é leve, não é nada absurdo e tal, força um pouquinho, vai ter férias já, né? Em que pese também que vão ser férias menores, só de 15 dias, né? A temporada já volta dia 11, se eu não tô enganado, o Paulista começa dia 11. O Santos deve se representar o quê? Dia 2, sei lá. Mas, cara, é um momento que o Campeonato Brasileiro encerra dia 7 de dezembro, né? Última rodada, vai ter dezembro inteiro aí, né? Pra recuperar, se realmente acontecer alguma coisa. Enfim, então, eu tento pensar sem o lado só meu Deus, que desespero, a gente tá perto de cair, ele precisa jogar. De verdade, eu tô tentando colocar isso aqui em prática, tentar raciocinar isso e falar, mas é pra poupar, pra ele chegar mais inteiro contra o Sport e tal. Mas eu acho ainda que ele é um jogador que pode fazer diferença, que o Santos não pode se dar ao luxo de abrir mão, porque o Santos tem um elenco limitado e acho que precisa de todo mundo à disposição, em que leve, mesmo que leve para ficar no banco e entrar no segundo tempo, igual você dá um exemplo, jogo contra o Vitória no primeiro turno, ele tava voltando de lesão, o Santos já estava vencendo de 1-0, ele entra, é participativo, quase faz um gol de falta, né? O Lucas Arcanjo faz uma defesa na falta, enfim. Talvez isso pudesse ser feito. Agora, poupar e não ir pro jogo, eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado de você explicar pro torcedor e de o torcedor entender com razão. Mas não sei, o que você acha disso? Você pouparia, por exemplo, se tivesse um incômodo? Eu acho que eu não sei, até pra eu finalizar, acho que a não ser que fosse uma coisa que realmente, caralho, não, o joelho dele tá ferrado, tá do tamanho de uma bola de basquete, não tem como jogar. Bom, aí eu entendo, né? Aí fazer o quê? Mas se não for o caso, eu acho que é o momento de fazer todo o esforço a mais, todo o esforço além do ideal. Eu não sei. Posso estar errado também. O que você acha disso? Comenta aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até amanhã, pessoal. Valeu.